Salve, salve, de volta com você agora para falar sobre ergonomia. Nome estranho, né? Pois é, e não é economia não, tá? É ergonomia. Cuidado para não confundir isso. Deixa eu botar o sinalzinho de diferente aqui. Cuidado para não confundir com economia, que também não é agronomia, tá? Que também não é autonomia. Autonomia. E o Detran, ele gosta de fazer uma pegadinha, né? Aqui eu coloquei um sinal aqui de... Peraí, aqui, ó. Aí. O Detran gosta de fazer uma pegadinha. O que ele faz? Ele coloca lá, qual o nome da ciência que estuda a relação homem-máquina? E bota na alternativa A, autonomia. O aluno, ele guarda com facilidade que é alguma coisa que termina com nomia. Aí ele relaciona com esse auto aqui de automóvel, né? E ele vai e cai igual um patinho. Não é autonomia, não é agronomia, não é economia. É ergonomia. De ergonômico, ergonômico. Isso é o quê? É a ciência que estuda a relação homem-máquina. Relação homem-máquina, a interação. Como é que o ser humano se relaciona com a máquina, como é que a máquina corresponde ao ser humano. O objetivo dessa ciência chamada ergonomia é oferecer maior conforto e maior segurança aos usuários de veículos. Cara, todo equipamento que a gente usa, ele é feito antes um estudo ergonômico daquele equipamento para ver a interação que a gente tem com aquele equipamento. Qualquer dispositivo, eu estou aqui com a caneta na mão, então, essa caneta, a espessura dela, a textura, porque se ela é muito lisa, vai ficar escorregando nas minhas mãos, eu vou suar e não vai ser bom. Tem aqui dois botõezinhos ao alcance do meu dedo indicador, onde eu posso ir mudando aqui os slides quando eu estou escrevendo ou quando eu estou dando a aula. Tem uma borrachinha verde aqui para facilitar, para eu poder virar e lá e apagar. Enfim, foi feito um estudo ergonômico de maneira que a utilização dessa caneta por mim, por qualquer ser humano, né, seja a mais agradável possível. E quando se trata de um veículo automotor, não é nem só o conforto, é a segurança também. Vou dar um exemplo. Antigamente os carros tinham a lataria, quando fala lataria é a funilaria do veículo, né? A lataria é funilaria. Muito resistente. O meu avô costumava dizer que ele tinha um corcelão, aquele corcel antigo, que se batesse num poste, o poste era destruído e o corcel nem arranhava. Hoje em dia os carros, você põe a mão nele assim, empurra, ele afunda. Tem gente que fica até com ciúme, né? Não encosta no meu carro. Só de encostar, encostou ali, o carro já está amassando. E realmente é assim. Aí vocês pensam, pô, então o carro está piorando, né? Para que esse negócio de estudo ergonômico? Não está piorando, não. Esse fato do veículo ser mais flexível, a lataria ser menos resistente, isso é proposital. Porque imagina, vamos pegar um tijolo, uma almofada, um tijolo e uma almofada. Um tijolo e uma almofada. Pensou nesses dois objetos? Um bloco de tijolo e uma almofada. O bloco de tijolo é duro, resistente. Põe ele na parede e bate a cabeça lá. Vai machucar, não vai? Agora pega a almofada e coloca lá na parede. A almofada, ela afunda na hora que você bate a cabeça, mas a sua cabeça não machuca. É o mesmo efeito que a funilaria do carro, que a ergonomia espera que a funilaria do carro faça hoje. Então, na hora que você colide com algum objeto, num carro onde a lataria é mais flexível, ela vai absorver, faz aquele efeito sanfona, né? Absorvendo a força do impacto, transmitindo menos impacto para os ocupantes do veículo. Tá vendo? Então, tudo é proposital. Quem reclama aí que a funilaria, que a lataria do veículo hoje não é tão resistente, é porque não analisou pelo lado ergonômico. E, obviamente, um carro, ele é todo cheio de estudos ergonômicos. Todo cheio. Tem um monte de exemplos que a gente poderia dar aqui. Não vamos ficar presos nisso, senão a gente não avança, né? Então já sabe o que é ergonomia. É uma ciência que estuda essa relação homem-máquina, sempre objetivando oferecer o quê? Maior conforto e segurança aos usuários e ocupantes do veículo. Nós temos aqui alguns exemplos de ergonomia relacionada ao veículo. Aqui nós temos o ABS. O que é ABS? É Anti-Blocker System, ou seja, um sistema de freio que não bloqueia, não trava. Isso aqui é ótimo, é excelente. Para quem dirige um carro sem freio ABS,
Na hora que ele precisa dar uma freada de emergência, as rodas travam e o carro arrasta as rodas. No que ele arrasta as rodas, você perde o controle direcional. Talvez você não entenda o que eu estou dizendo aqui, porque você ainda não dirige, não passou por uma situação dessa. Mas o carro, quando ele trava as rodas e começa a chiar, arrastar as rodas, não adianta virar o volante não, porque ele não vai obedecer a direção. Ele só vai para onde a força da física está levando ele. Imagina isso dentro de uma curva. Você entrou numa curva, quando você percebeu que estava correndo demais, você tacou o pé no freio. Ele trava as rodas e passa direto na curva. Buraco, ou barranco, né? Ou contramão e colide quem vem em sentido contrário. Com o ABS, esse problema foi resolvido. Porque o ABS ele é um sistema anti-bloqueio. Ele não deixa o freio travar. Você pode meter o pé no freio com a força que você quiser. Ele não vai travar, ele não vai arrastar os pneus. Ele tem sensores ali no sistema de freio que na hora que percebe que a roda vai travar, ele solta o freio. Mas ele solta assim, fração de segundo. Tanto que se você frear com muita força num carro que tem ABS, você vai sentir o pedal de freio vibrando. Vibrando, por que ele vibra? É porque é o sistema de freio abrindo e fechando ali, ó, as pastilhas para evitar que o carro trave e arraste os pneus. Se você observar uma marca de freada de um carro com freio ABS, que não deixa as rodas travarem, você vai ver que ela faz um chiado assim, quer ver? Ó, você pisou, ela olha na tela aqui comigo, ela vai fazendo assim, ó, ela vai fazendo assim, ó, ok? Agora, se o carro não tem freio ABS, na hora que você pisa, ele fica aquele risco no pneu assim, ó. Esse segundo aqui, onde fica o risco, é um perigo, porque você perde o controle direcional. Isso aqui principalmente quando você vê um animal na pista. Você vê ali um boi, um cavalo, um bicho grande. Você pisa no freio com toda a força, aí na hora que você percebe que está chegando o animal e não consegue parar, você tenta virar o volante e o carro não obedece sem o ABS. Com o ABS, ele mantém o controle direcional, você consegue frear e desviar ao mesmo tempo. Então isso aqui, esse sistema ABS, é resultado de ergonomia, estudo, para tentar corrigir na verdade, né, uma falha humana, que é não ter ali a sensibilidade no pé e a habilidade necessária, suficiente, para evitar que o carro arraste os pneus. Aí você pode me perguntar assim, professor, e se o meu carro não tiver ABS, como é que eu faço para evitar isso? Olha, quando acontece alguma coisa, um cavalo apareceu de repente na frente da gente, a gente mete o pé no freio mesmo. Se no susto você faz isso, uma criança, né? E aí a tendência é o carro travar as rodas e arrastar. Quando você perceber que não vai parar antes daquele obstáculo, você tira o pé do freio. No que você tirar o pé do freio, só alivia o pé do freio. E pode pisar de novo depois. Você tira o pé do freio virando o volante. Porque no momento que você tira o pé do freio, a roda volta a girar, retoma a aderência com o pavimento e aí você consegue fazer o desvio. Tem vídeos na internet de pilotos de testes mostrando isso funcionando. Se você quiser dar uma pesquisada depois, eu acho que vale a pena. Aqui nessa segunda imagem, nessa imagem de cima, na verdade, né, nós temos aqui a postura do motorista. Perceba, presta bem atenção na curvatura dos braços desse motorista. Está vendo? O braço dele não está totalmente esticado, mas também não está encolhido de tal maneira que os cotovelos fiquem pegando aqui, ó, nas costelas dele. Ó, nas costelas dele. E presta atenção, gente, eu falei isso principalmente quem é mais baixinho. Ele quer chegar o banco muito para frente para ver a frente do carro. E com isso, os cotovelos ficam aqui, ó, encostados na barriga, aqui, ó, nas costelas do motorista. Isso é péssimo, porque você perde um pouco a mobilidade aqui para trabalhar com o volante. Aí alguém pode me dizer assim, não, professor, a gente chega para frente que é por causa das pernas aqui não alcançar. Não é. Porque o assento, ele chega para frente. E o encosto é independente. Então, você regula a inclinação do encosto para frente ou para trás e o assento independentemente. São coisas independentes. E ainda tem carro que o assento eleva. Ele suspende aqui, ó. Tem carro que faz isso. Se o seu carro eleva o assento, melhor, que aí você vai ter uma visão um pouco melhor aqui da pista. Porque realmente tem gente que é tão baixinha que na hora dela olhar para o trânsito lá, o volante fica na frente dela. A curvatura do volante que fica na frente dos olhos dela. É verdade, estou dizendo. Aí tem gente que olha por dentro do arco do volante aqui, ó. É terrível, né? Mas enfim, a ergonomia, analisando isso, hoje já oferece bancos com regulagem de altura, para você conseguir ver acima do volante. E mais,
A maioria dos veículos hoje, se não todos, já tem também regulagem de altura do volante. Você vai aqui debaixo aqui do painel, tem uma alavanquinha, você puxa ela, o volante fica solto. Ele não sai na sua mão não, mas ele fica livre. Aí você regula ele na altura que você quer, a pessoa que é mais baixinha vai abaixar um pouco esse volante, depois vai trava de novo. Aí o volante não fica na frente da pessoa. Tá vendo? São ajustes que a ergonomia te oferece para melhor conforto e até segurança, porque sem ver como é que fica a segurança, né? Complicado. E é claro, gente, aí entra também o airbag, nós já vimos sobre o airbag, o cinto de segurança de 3 pontos retrátil, que é aquele que auto se ajusta ao seu corpo. Enfim, muitos itens aqui que podem ser oferecidos para proporcionar maior segurança e conforto a esses usuários. O motorista deve tomar cuidado com esta facilidade subjetiva. O que é subjetiva? Dirigir um carro antigamente era muito mais difícil, porque ele não tinha todos esses recursos ergonômicos. Então, conforme a coisa vai avançando, cria-se uma facilidade, mas cuidado que isso é uma facilidade subjetiva, tá? Você não pode descuidar-se da atenção nem da conduta correta ao dirigir. Olha esse motorista aqui, ó. Ele está de olho aqui, ó, no painel, está de olho lá na frente. Ele fez a mudança de marcha, já vai voltar a mão para o volante. Perceba que ele está mudando a marcha sem olhar para a alavanca de marcha, né? Porque ele olha lá na frente, ele está de olho lá. Se você olha para a alavanca de marcha, você tira a sua atenção do trânsito, isso não é legal. Então pronto, já viram aí o que é ergonomia. É uma ciência que estuda a relação homem-máquina com o objetivo de oferecer maior conforto e segurança. Aderência é outro termo tratado na matéria e nas questões de direção defensiva de prova, tá? É a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. O que é pavimento? O piso, o chão. Atrito é contato. O pneu está tocando no chão? Tá. Com muito contato ou pouco contato. Então quer dizer que o atrito, a aderência, pode variar. O carro pode ter mais aderência ou menos aderência, a depender do caso. A aderência está diretamente ligada ao quê? Calibragem correta é uma das coisas. Falta de pressão nos pneus. Isso aqui a gente chama de subcalibragem. O que acontece quando o pneu está com pouca pressão? Falta de pressão, falta de libras ali de pressão no pneu. Ele faz isso, ó. Ele dá essas barriguinhas nas laterais e tende a desgastar as laterais aqui do pneu. Com o tempo, esse pneu vai ficar novinho no meio, mas nas laterais ele já está desgastado. É óbvio que se o pneu não tiver, aqui nós temos o caso da pressão correta, né? É óbvio que se o pneu não tiver uma pressão adequada, ele não vai tocar com toda a banda de rodagem no pavimento e com isso ele vai ter uma menor aderência, né? E tem que tocar com toda a banda de rodagem no pavimento. Isso aqui é a calibragem ok, é onde você tem a melhor performance de aderência. Nesse segundo exemplo, a gente tem a sobrecalibragem. O que é sobre? Excesso. Tem pressão demais. Aí quando você coloca muita pressão, muitas libras ali no pneu, o que acontece? Ele toca só com o meio da banda de rodagem no pavimento. As laterais não tocam. Esse carro tende a desgastar, esse pneu, né? Tende a desgastar essa região do meio aqui, deixando as laterais com um desgaste menor. Óbvio, mais uma vez repetindo, se ele não toca com toda a superfície aqui da banda de rodagem no pavimento, ele não tem a melhor performance de aderência. Gente, falando também, claro, tem que lembrar disso, que a velocidade, o tipo de pavimento interfere na aderência, né? Quer ver? Pensa comigo. Se você estiver dirigindo numa pista asfaltada ou então numa pista de terra, qual que tem melhor aderência? Asfaltada. Pisa no freio para você ver. No asfalto o carro dificilmente vai chiar, vai derrapar. Já na estrada de terra, qualquer freadinha que você der, ele já chia. Se você estiver dirigindo numa pista suja, uma pista limpa, a pista limpa você tem maior aderência. Se tiver uma areinha ali em cima, menor aderência. O pessoal que anda de moto que o diga, né? Na hora de fazer a curva, fica com medo ali.
Uma pista molhada ou uma pista seca, tá vendo? Então, o tipo de pavimento e as condições do pavimento da pista interferem diretamente na aderência. A velocidade também. Quanto mais você aumenta a velocidade, menos peso o veículo proporciona ao pavimento, consequentemente, menor vai ser a aderência. O que mais que a gente pode ver aqui sobre essa questão da aderência? O estado de conservação do pneu. Claro, gente, se um pneu estiver excessivamente desgastado, ele não vai ter uma boa aderência. Isso aqui é um pneu novinho, tá? Um pneu novo, ele tem aproximadamente, pneu novo, vou escrever aqui, novo. Ele tem mais ou menos, isso pode variar um pouquinho, tá? 8 milímetros de profundidade aqui, nesses sulcos. A banda de rodagem, que é essa borracha aqui, ela vai desgastando, não vai? Ela vai desgastando. Essa borracha aqui, num pneu novo tem mais ou menos 8 milímetros. O mínimo que essa banda de rodagem pode ter para você circular com o veículo é 1,6 milímetros. Gente, a gente está falando aqui de milímetros, tá? Só para vocês terem uma ideia, 10 milímetros equivalem a 1 centímetro. Pega uma régua aí, essas réguas de escola, estou até com uma perto de mim aqui, peraí. Vou pegar aqui uma régua de escola, acho que dificilmente vocês vão conseguir ver daí, porque... Mas vou marcar aqui, daqui até aqui, eu tenho 1 centímetro. 1 centímetro. Divide esse 1 centímetro em 10 e você terá 10 milímetros, ok? Então, quando eu falo que um pneu novo tem 8 milímetros, eu tenho que abaixar a minha unha aqui 2 milímetros. Daí vocês nem viram abaixando, está um pouquinho, né? Isso aqui, é a profundidade que a banda de rodagem de um pneu tem novo, um pneu novo. Esse pneu vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. A banda de rodagem, quando ela chegar em 1,6 milímetros, quer dizer, menos de 2 milímetros, aí a gente tem que trocar o pneu, porque abaixo disso já dá multa gravíssima, tá? Guardem bem isso. Aí vocês devem ficar encucados assim, mas como é que o guarda vai saber que aquilo ali tem 1,6 milímetros, tem menos de 1,6 milímetros? Se tiver careca é fácil, né? Porque está liso, não tem nada, é 0 milímetros. Mas não pode esperar ficar careca, não. No pneu tem umas indicações, está vendo essa letra TWI aqui? Eu vou reproduzir essa letra aqui grande, TWI. Isso aqui é uma sigla em inglês, que eu não vou nem arriscar falar aqui, para não confundir a cabeça de vocês, nem eu passar vergonha, mas isso aqui é uma sigla em inglês que significa indicador máximo de desgaste. Não é essa a tradução literal, tá? Eu estou falando que ele indica o máximo que um pneu pode ser desgastado. É isso. No nosso entendimento, no entendimento policial, é esse TWI que vai indicar isso. E aonde que estão esses TWIs no pneu? Nos frisos do pneu aqui, nos frisos, nessas canaletinhas que tem aqui, se você perceber, nesse ponto aqui, tem um pontinho, uma borrachinha, um alto relevo. Se você pegar a chave do carro e passar ali no friso do pneu, naquela canaletinha, você vai sentir o ressaltozinho do TWI ali. Esse TWI tem exatamente 1,6 milímetros. Aí fica fácil, porque o policial chega ali e olha o TWI. Se o desgaste do pneu já começou a pegar o TWI, é porque já baixou de 1,6 milímetros. Agora, se ainda não começou a pegar no TWI, é porque esse pneu ainda pode rodar um pouco. Viu como é que ele sabe? Pelo TWI. Então, isso tem vários, tá? Aqui tem outro ponto, aqui tem outro. Isso ao longo da banda de rodagem do pneu, você vai encontrar isso várias vezes. E fica fácil do policial achar, porque na lateral do pneu aqui, tem uma indicação de TWI. Na lateral, quando ele olha o pneu de lado assim, ele vê lá a sigla TWI e a setinha indicando. Ele já sabe que é naquela área ali que estão essas borrachinhas. Aí ele vai ali e confere. Chegou no TWI, quer dizer, já baixou de 1,6, multa no camarada, né? Multa grave, não esquece disso não. A multa é por mau estado de conservação do veículo. E é claro, gente, que quando você olha um pneu com 1,6 milímetros de flancos ainda, de banda de rodagem, você fica com dó de trocar. Porque, poxa, parece que tá bom ainda, né? Mas tem que trocar.
Dali para baixo ele já começa a ficar com a aderência comprometida. Em pista molhada, situações um pouco adversas, você pode ter problema com isso. Então está aí mostrado o que é aderência, o que interfere diretamente na aderência. Calibragem de pneus, estado de conservação dos pneus, excesso de velocidade, pista molhada, o tipo de pavimentação, tudo isso interfere. E agora falando de aquaplanagem ou hidroplanagem. Não são duas coisas distintas não, tá? Isso aqui é a mesma coisa, porém com o nome pode ser aquaplanagem ou hidroplanagem. Hidro vem de água, não é? Corta aqui, ó. Hidroplanagem, planagem, quer dizer, vai planar sobre a água. E o aquaplanagem da mesma forma. O aqua vem de água, planagem. Só não confunda, gente, aqua com água. Água. Se na prova estiver escrito aquaplanagem, eu acho uma tremenda covardia, mas está errado. E tem gente que não se atenta a esse detalhezinho e marca que está certo. O nome não é água, o nome é aqua. Quaquá, de pato. Ó, o pato faz quaquá. Aquaplanagem. Ou hidroplanagem. Pode ser um jeito ou outro. O que é isso? Isso é a perda total da aderência dos pneus com o pavimento. Bom, nós acabamos de ver que a aderência é o contato do pneu com o chão, com o piso, com o pavimento. Olha o que esse quadrinho aqui está afirmando. Ó. Ele está dizendo que na aquaplanagem acontece uma perda total de aderência, quer dizer, o carro não tem nenhum contato. Qual que é o contato do pneu com o chão? É 0%. Zero. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas esse pneu ele não está tocando nessa linha preta que representa o asfalto. Não está. Ele subiu na camada d'água, no espelho d'água. E parece impossível uma coisa dessa, né? Como é que pode um carro de 1.500 quilos subir numa camadinha d'água? Jesus Cristo, que tinha ali seus 80 quilos aproximadamente, andou sobre a água e o pessoal até hoje duvida, né? Imagina um carro de 1.500 quilos. Como é que ele vai andar sobre a água? Isso não é barco? Pois é. Mas acontece por questões da física. Quando você aumenta a velocidade, o carro começa a perder peso. Isso por conta da própria velocidade e também por conta da aerodinâmica. Porque o ar vai batendo ali debaixo dele e tal. É o caso do avião, né? Por que o avião voa? Porque ele ganha tal velocidade que o vento batendo debaixo das asas levanta ele. Pode perceber que a turbina do avião não joga ele para cima, joga ele para frente. E a velocidade que faz o avião perder peso, e ali centenas, milhares de toneladas, ele voa. Ele não precisa nem da água, o ar já levanta ele. Imagina aqui a água. Então não tenha dúvida, tá? O veículo, a partir de 60 km por hora, ele já perde muito peso. Diria aí que ele vai ficar em torno de... Aliás, diria não, eu vou afirmar para você, eu já vi testes. Um carro a 120 km por hora, ele passou numa balança, essas balanças de pesar caminhão com carga e tal, registrou ali menos de 5 quilos. Isso num teste que eu vi, um teste. Na hora que ele passou, ficou registrado lá menos de 5 quilos. 5 quilos, você entendeu? Divide isso aí para 4 pneus. 1 quilo e pouquinho para cada pneu. Se esse pneu não estiver bom, se a pista estiver com um espelho d'água grande, ele vai flutuar na camada d'água, no espelho d'água e vai deslizar. Então ele sobe sim na camada d'água, não tenha dúvida disso. Então está aqui, diz que ele perde totalmente a aderência em razão de uma fina camada d'água. Essa fina camada d'água, gente, é chamada também de espelho d'água. Aí tem um apóstrofo d'água. Não é poça d'água. Poça d'água, o efeito é outro. Quando você passa dentro de um grande volume d'água, o carro tende a travar. Você passa correndo e faz assim, aquele barulhão e segura. Você sente o carro segurando. Isso aí é outra coisa. Aqui é espelho, é camadinha d'água, é fininha, tá? Espelho d'água, camada, fina camada d'água, entre a pista e os pneus. O que fazer se o carro aquaplanar? Reduzir a marcha, tipo assim, tá de quinta, joga uma quarta, sempre tirando o pé da embreagem após mudar a marcha, que é para o carro tracionar novamente. E virar levemente a direção. Esse virar, na prova, eles costumam chamar de esterçar. Esterçar.
Não é estressar não, tá? É esterçar. Esterçar é virar levemente. Levemente é fazer um movimento para um lado e para o outro. De leve. Se virar muito, o carro roda. É de levinho. Só faz assim, ó, um pouquinho para lá e para cá com o volante, que é para os pneus tentarem achar ali o contato com o chão de novo. Quem dirige no barro sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Se você estiver dirigindo numa pista com barro, numa via com barro, se você ficar com o volante parado, o pneu desliza. Você tem que ficar movimentando o volante o tempo todo, que é para ele ficar caçando ali, caçando mesmo, com espingarda, para ele ficar tentando ali achar o contato com o pavimento. E o que você não pode fazer de jeito nenhum? Frear. Guarde isso, anote isso na sua cabeça. Se você frear, como é que o carro vai parar se o pneu não está encostando no chão? A frenagem nada mais é que o pneu, em contato com o pavimento, apresenta uma certa resistência para ir diminuindo a velocidade do veículo. Se o pneu não está encostando no chão, o que vai acontecer? As rodas vão parar de girar, porque a aderência é zero, e elas travadas, meu amigo, o carro vai rodopiar. Você vai perder totalmente o controle do carro. Não pode de jeito nenhum frear. E isso aqui é uma coisa difícil de se conter, tá? Quando a gente percebe que o carro está aquaplanando, o pezinho vai no freio. E aí um abraço. E virar bruscamente a direção não pode. Aqui fala para virar levemente. Bruscamente, obviamente, vai fazer o carro rodopiar também. Gente, agora preste atenção. A aquaplanagem, ela acontece onde a pista é plana. Plana. E onde é que a pista é plana? Nas retas. Nas retas. Porque nas curvas, a pista ela é sobrelevada do lado de fora. Pode perceber. Toda curva, se a curva é para a esquerda, o lado direito aqui é mais alto que o lado esquerdo. Eles sobrelevam a curva. Isso é para contrapor a força da física que quer jogar o carro para fora. Se a curva é para a direita, o lado esquerdo aqui é sobrelevado. E no que a curva tem essa inclinação no pavimento, a água escorre e não forma aquele espelho d'água. Agora, na reta, a pista tende a ser plana. É claro que a engenharia, sabendo disso, o que eles fazem? Eles tentam fazer o meio da pista um pouquinho mais alto, certo? Que é para a água escoar para as laterais. Só que a engenharia brasileira, você já viu, né? Vai confiar nela? E mesmo tendo essa sobrelevação no meio, às vezes o volume d'água é maior, então acaba formando o espelho d'água ali. Então tome cuidado. É uma fina camada d'água, já é suficiente para o carro deslizar. Quer uma dica? Eu guardei essa dica, um dia eu aprendi isso há muitos anos, e eu sempre passo isso para os outros, e ela é muito útil para mim, quando eu estou dirigindo. Quando você estiver dirigindo uma pista molhada, você está vendo que a pista está molhada, já começou a formar ali espelho d'água. Você olha o retrovisor interno para ver se o carro está deixando rastro no asfalto. Se o seu carro está deixando rastro, é porque ele está removendo a água e tendo contato com o pavimento. Se em alguns momentos você percebe que esse rastro falha, diminua a velocidade, meu amigo, porque o seu carro está aquaplanando. E dá leves aquaplanadas ali, você não está percebendo. Numa dessas, você dá uma pisadinha no freio, tenta desviar de um buraco ou coisa do tipo, o carro rodopia, vai para a contramão, vai para o buraco, sacou? Então, ok, presta muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é 90% de chance de cair uma questão na sua prova sobre isso aqui, tá? 90%. O Detran explora muito isso. Transferência de massa. Transferência é o quê? É transferir, né? Pegar a massa que está no eixo traseiro e jogar para o eixo dianteiro. Pegar do eixo dianteiro e jogar no eixo traseiro. Massa aqui não é exatamente peso, tá? Mas nós vamos dizer que é mais ou menos considerada como peso, só para facilitar a vida da gente. Eu sei que quem dá aula de física aí vai ficar com os cabelos arrepiados, mas o objetivo aqui não é estudar física, é entender o comportamento do carro. Tá? Então vamos considerar essa massa como peso, tá bom? Então bora entender, ó. Consiste na sobrecarga de peso no eixo traseiro ou dianteiro, em razão da aceleração ou desaceleração, que também pode ser entendida como frenagem do veículo. Vamos tentar entender isso aqui. Eu gosto de usar sempre o exemplo da motocicleta, que ele é ótimo. Você já andou na garupa de uma moto? Já? Quando o motociclista acelera, ele está lá parado. Que ele acelera, o que acontece com você que está na garupa? Você é jogado para trás ou é jogado para frente? É jogado para trás, né? Se você não estiver segurando direitinho, perigoso você sobrar, ficar para trás ali. E o peso do veículo, estou falando peso, entendendo massa aqui, tá? O peso do veículo faz a mesma coisa.
A moto, vamos supor que essa moto pesa 100 quilos. Ela está ali parada. Tem 50 quilos na roda da frente e 50 quilos na roda de trás. Na hora que ele acelera para sair, vai ter 80, 90 quilos na roda de trás e só 10 na roda da frente. Está vendo? A massa é transferida para a traseira quando ele acelera. E o contrário, quando ele freia, o que acontece com você, com o seu corpo? Você é projetado para frente, chega até bater o capacete nele, né? Pá. Pois é. A mesma coisa a massa da motocicleta. O peso concentra-se na roda dianteira, ela fica mais pesada, a traseira fica mais leve. E isso interfere diretamente na dirigibilidade ou na condução desse veículo, principalmente em curvas, principalmente em velocidade mais alta. Bora ver como é que isso funciona? Substerçante. O condutor acelera, o peso vai para trás. Se o peso foi para trás, ele tende a desgarrar a frente. Por quê? Porque ele está com mais peso atrás e menos peso na frente. Se ele tem menos peso na frente, ele vai ter menor aderência na frente, ele tende a desgarrar a frente. Desgarrando a frente, ele é jogado para fora da curva. E quando isso acontece, é chamado de força centrífuga. Vamos entender. Joga para fora. Presta atenção em centrífuga. Fuga, presta atenção só no finalzinho aqui, ó. Fuga. Você já viu fugir para dentro? Não, né? Fugir é para fora. Então, centrífuga é para fora, tá aqui. E quando ele joga para fora, ele desgarra a frente, que começa com F. Então, você vai fazer essa relação. Desgarrou a frente, é jogado para fora, que começa com F. E fora é fuga. Ótimo. Entendemos o que acontece nesse comportamento substerçante. Vamos agora ver o sobresterçante, que é o contrário. Você, o condutor, desacelera ou freia. O peso vai para frente, não é? Raciocina comigo, ó. Você está na garupa da moto e o condutor freou. É freou ou freou? É freou, né? Desacelerou ou freou. O peso vai para frente. Você é jogado para frente. Se você é jogado para frente, o peso da moto também vai para frente. Gente, eu estou falando moto, mas isso aqui acontece em qualquer veículo, tá? Carro, caminhão, qualquer um. Se o peso está na frente, ele tem mais aderência na frente e vai ter menos aderência atrás. Se ele tem menos aderência atrás, ele tende a desgarrar a traseira. E aí ele é jogado para dentro da curva, o que é chamado de força centrípeta. Professor, não tem macetinho igual do outro lado aqui, não? Não precisa do macete. Está igual o Joãozinho que foi lá na escola e voltou todo empolgado, contou para a mãe dele assim, mãe, hoje a professora ensinou qual mão é a mão direita. Isso é mesmo, meu filho? Qual que é? Ele falou assim, essa aqui, ó. Ah, que bacana, parabéns, Joãozinho. E a esquerda, qual que é? Ele falou assim, não, essa a professora ainda não ensinou, não. Só na aula que vem. Sacou? É a mesma coisa aqui. Se você sabe que ele desgarra a frente, é jogado para fora, o que sobrar é traseira. Joga para dentro, força centrípeta. O centrífuga é fácil de guardar por causa do fuga, é ele que joga para fora. O outro, o que sobrou, é o centrípeta, é o que joga para dentro. Você não precisa decorar centrípeta, decora só o centrífuga, só o fuga. Guardou o fuga aqui, você já vai relacionar fuga com fora e fora com frente e a coisa vai funcionar. Agora, daqui para cima, você tem que lembrar do fenômeno que acontece com você na garupa da moto, né? Para você fazer a boa relação aqui, ó. Acelerou, o peso foi para trás. Se o peso foi para trás, ele tem mais aderência atrás e menos aderência na frente. Então, ao invés de desgarrar a frente, joga para fora a força centrífuga. Eu acho desnecessário ficar dando nome técnico para coisa. Substerçante, sobresterçante, centrífuga, centrípeta. Eu acho isso uma bobeira. Era para ter parado de perguntar isso em prova já. Bastava que o aluno entendesse a dinâmica da situação. Quando ele freia, o carro perde a traseira. Então ele é jogado para dentro ou para fora da curva. E esse lance de para dentro e para fora é outra coisa que causa muita dúvida, até instrutores na hora de explicar.
Então vamos lá, deixa eu fazer um círculo aqui, ó. Vamos fazer um círculo aqui. Faz de conta que você está fazendo a curva para a direita. Só que eu vou fechar essa curva até virar um círculo, ó. Vim aqui. Cadê o lado de dentro desse círculo? Está aqui. Cadê o lado de fora desse círculo? Está aqui. É isso que é jogar para dentro ou para fora. Agora imagina que isso aqui é uma pista. Isso aqui é uma pista. Uma pista bem torta, né? Porque fazendo devagar é mais difícil ainda. Imagina que isso é uma pista. Você está com o seu carrinho dirigindo aqui, ó. Se você frear e esse carro desgarrar a frente, ele vai ser jogado para cá. Eu só falei errado, né? Quando você freia, ele desgarra a traseira. Desculpa. Se você frear e ele desgarrar a traseira, ele vai ser jogado para dentro aqui. Agora, se você acelerar e ele desgarrar a frente, ele vai ser jogado para fora, que é aqui. É isso aqui é para dentro e para fora da curva, tá? Continuando agora falando sobre condições adversas. Quando fala condição, é uma situação. Adversas são adversidades que você vai encontrar no trânsito. Aqui, ó, situações encontradas ao dirigirmos que podem nos proporcionar riscos. Quais são essas adversidades? O Detran costuma perguntar quantas são. Então, contar aqui, ó, luz, tempo, via ou pista, trânsito, veículo e condutor. 6. Tem gente que reclama assim, professor, aqui no meu estado o Detran diz que ainda tem as condições adversas, passageiro e carga. Então, são 8. Não são. No manual de direção defensiva do antigo Denatran, atual Senatran, são só esses 6. Carga e passageiros entram dentro da condição veículo. Eu decorei assim, luz, tempo, estrada, trânsito, veículo e motorista. Luz, tempo, estrada, por quê? Porque via e pista é a mesma coisa que estrada, né? Não é exatamente não, mas quando eu falo estrada eu lembro da via, eu lembro da pista. Então eu guardei assim, luz, tempo, estrada, trânsito, veículo e motorista. Condutor e motorista é quase a mesma coisa, né? É porque às vezes está numa motocicleta e o pessoal não gosta que chama de motorista. Eles gostam que chamam de condutor, né? É, realmente. Só, cara, que tem aqueles macetes loucos que eu arrumo, né? Que ajuda a guardar. Ah, você não consegue guardar quais são os 6? Não. Então você vai guardar essa frase aqui, ó. Deixa eu tentar arranjar um lugar para escrever essa frase aqui. Espera aí. Vamos escrever aqui em cima, ó. Abrir aspas, aí a gente vai. O condutor em seu veículo lotado de carga e passageiros, lotado de carga e passageiros, disse. O que ele disse? Será que o que esse condutor disse? Ele disse o seguinte: faz tempo que eu não via uma luz no fim do... Eu não via uma luz no fim do trânsito. Ah, você achou que era túnel, né? A luz no fim do trânsito. Beleza. Guardou a frase? O condutor em seu veículo lotado de carga e passageiros disse: faz tempo que eu não vejo uma luz no fim do trânsito. Vamos encontrar? Condutor, veículo, carga, passageiros, tempo, via, luz, trânsito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu incluí carga e passageiros, né? Por isso que deu 8. Então, se o seu Detran coloca 8, é isso aqui. Se o seu Detran coloca só 6, você já sabe que carga e passageiro faz parte do veículo. Gente, essas frases ridículas que eu invento, isso ajuda demais a memorizar, tá? Anota isso,
De vez em quando você repita essa frase na sua mente e lembra assim, poxa, isso aqui são aquelas condições adversas que o Ronaldo falou. O condutor em seu veículo lotado de carga e passageiros disse: faz tempo que eu não vejo uma luz no fim do trânsito. Quando você lembra dessa frase, você lembra de condutor, veículo, carga, passageiro, tempo, via, luz e trânsito. Aí a coisa fica mais fácil, né? E só para finalizar aqui o nosso raciocínio, essas condições adversas, elas são praticamente as causas dos acidentes. Só que aqui está escrito que 90% dos acidentes acontecem por falhas humanas. Isso chama a nossa atenção de certa forma, porque a gente pensa assim, poxa, se fosse dividir 100% dos acidentes por essas 8 condições adversas, daria mais ou menos 16% para cada um. Ou seja, quantos acidentes aconteceram por problema de luz? 16%. Quantos acidentes aconteceram por problema de tempo? Chuva, calor, tal? 16%. Da via, 16%. E na hora que chegasse no condutor, deveria ser 16% também, né? Só que não. Só o condutor, ele é responsável por 90%, pelo menos 90%, tá, gente? Até passa um pouco desse número. É algo próximo de 90% dos acidentes de trânsito. Isso é muito preocupante. Isso é muito alarmante. Chama para nós a responsabilidade para refletirmos, pensarmos sobre a nossa conduta no trânsito. Por que tem acontecido tanto acidente? Por que no Brasil morre, em média, 30 a 35 mil pessoas por ano em acidentes de trânsito? Assustou com o número? É isso mesmo. Já chegou a 45 mil pessoas. Graças a Deus, em razão de trabalhos, em razão de ações realizadas por vários entes, instituições, organizações e pessoas relacionadas ao trânsito, esse número vem diminuindo em razão da conscientização, eu acredito que em consequência da conscientização do motorista. O pessoal vê o pessoal morrendo e começa a pensar, né? Eu tenho que tirar o pé, eu tenho que ser mais cuidadoso, porque senão a coisa complica. Então, isso aí. E agora a gente vai falar com detalhes sobre cada uma dessas situações. Bora ver? Começar falando da condição adversa luz. A condição adversa luz, ela está relacionada ao excesso ou à falta de iluminação. Quando for excesso, acontece por questão de ofuscamento. Você teve a sua visão ofuscada por excesso de luz. Eu trouxe aqui 2 exemplos ilustrados para vocês. Ó. Eu estou aqui olhando para os faróis desse carro e já estou sentindo aqui minhas vistas ofuscadas pelo farol dele. Então, quando um carro joga um farol alto no seu olho, você tem excesso de luz, ofuscamento. Ou então, nesse caso aqui, olha aí, ó, bem de manhãzinha ou bem ao entardecer, o sol muito baixo, você vê ele lá no final do horizonte, ele pegando o seu olho. Nesse primeiro caso aqui, a solução é, isso aqui é à noite, né, gente, obviamente, a solução é tirar a sua visão da direção do carro. Então, presta atenção nessa dica que eu vou dar aqui. Isso é perguntado em prova, tá? Normalmente, quando a gente está dirigindo em condição de baixa visibilidade, a gente tem que se orientar pela linha divisória da pista, a linha que está no meio da pista. Está chovendo, cerração, neblina, fumaça, oriente-se pela linha divisória, a do meio da pista. Só que nesse caso, a gente não pode direcionar a visão para a linha divisória, porque senão a gente vai estar olhando para o farol do carro. Então, nesse caso, a recomendação é que você se oriente pela linha de bordo. Então, vou escrever isso aqui, ó. Orientar-se, quer dizer, olhar, né? Orientar-se para linha de bordo, que é a linha que está na margem da via, aquela linha lateral. Ok? E aqui, qual que é a recomendação? Baixar a pala de proteção que tem ali na sua frente. O motorista e o passageiro também tem uma pala ali que ele baixa aquilo e dá uma quebrada ali no sol. A gente chama de quebra-sol também, né? E a falta de iluminação? E a falta de iluminação é a penumbra. Essa penumbra ela vai acontecer principalmente quando você estiver dirigindo ali na transição do dia para a noite. Por exemplo, por volta de 6 horas da tarde.
Já começa a ficar escuro, de maneira que você não consegue ter aquela visão, né? Clarinha, tudo claro, bacana, igual era durante o dia. Aí você acende o farol, resolve nada. Porque o farol, ele tem muito efeito quando está num breu total. Está totalmente escuro, você acende o farol, coisa linda. Parece que se o farol for bom, então. Agora, naquele meio termo entre o dia e a noite, isso tanto no cair da noite quanto no amanhecer, tá? Acontecem dois problemas. É que os seus olhos ainda não acostumaram com aquele ambiente de penumbra e o farol resolve pouco. Quando eu falo o olho acostumar, é muito fácil. Você está andando na rua, o sol quente, aí você entra dentro de casa assim, de repente fica tudo escuro, não fica? Passa 1 minuto, 2, aí já começa a ficar mais claro. À noite, quando a gente vai dormir, também é do mesmo jeito. Você apaga a luz, fica um breu para não ver nada. Dali uns 10, 15 minutos, você já consegue ver alguma coisa, porque os seus olhos vão acostumando com a penumbra. Então, qual que é a recomendação da direção defensiva? Nessa condição aqui, que é mais ou menos por volta das 18 horas, se você estiver fazendo uma longa viagem, programe a sua parada para esse horário. Programe a sua parada. É hora de você ir no banheiro, dar uma esticada no corpo, né? Tomar um café ali. Quando eu falo tomar um café, não no sentido só o cafezinho. É alimentar, fazer alguma coisa, tomar água também. Você tem que fazer a parada, não está indo uma longa viagem? Programe a parada para esse horário. Começou a ficar ruim ali, aquela penumbra, você para e vai fazer ali o seu lanche no banheiro, coisa e tal. Dali meia hora, quando você sai, está tudo escuro, sua íris, seus olhos já acostumaram com aquela penumbra, você liga o farol, fica uma coisa linda, segue viagem e aí a coisa funciona. Deixa eu parar por aqui, o nosso tempo de aula já acabou. Na próxima aula eu já falo da próxima condição adversa, que é tempo, chuva, calor, vento, coisa e tal. Te espero na próxima aula.